Olha só, pessoal, que acabou de sair. Deliciosas empanadas com recheio de frango. Uma receita fácil e perfeita para ocasiões especiais ou para vender e ganhar dinheiro. Vamos lá para o passo a passo? 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 100 gramas de banha suína, 10 gramas de sal, é uma colher de sopa rasa e 250 ml de água. Essa é uma receita que a massa ela é muito fácil de fazer, você só tem que prestar atenção no passo a passo. Aqui na panela eu vou colocar a água, o sal e a banha. Agora eu vou levar para o fogo e você não precisa deixar essa água ferver. É só para dissolver aqui o sal e derreter toda a banha. Prontinho, toda a banha aqui já está derretida. Agora adicione o caldo aqui na farinha. Misture com a ajuda de uma colher, porque se você colocar a sua mão aqui na massa, você pode queimar suas mãos. Pronto, aqui eu já sei que a massa está em uma temperatura que eu consigo pegar. Agora eu vou unir. Aí se você me perguntar, Edva, eu não quero colocar banha, quero colocar manteiga, margarina. Posso? Pode, mas não deixe de fazer esse passo a passo, de dissolver na água, tá bom? Essa massa ela é muito boa de trabalhar porque ela dá o ponto rápido. Olha, quando você pegar assim, você já vai perceber que ela se une. Você vai apenas fazer aqui uma bola, passe o plástico filme e leve para a geladeira. Deixe lá descansar por 30 minutos. Para o recheio da nossa empanada, vamos precisar de 200 gramas de requeijão cremoso, 250 gramas de filé de frango, ele já está cozido e você pode cozinhar com tempero aí de sua preferência. Esse daqui eu cozinhei com tempero completo e um pouco de colorau. 50 gramas de passas, 30 gramas de pimenta biquinho, essa pimenta ela não arde, 2 colheres de chá de pimenta calabresa. Gente, isso daqui arde, então coloque pouco, tá bom? 10 azeitonas, eu cortei em cubos, meia lata de milho escorrida, uma colher de sopa de salsinha. Eu vou passar o frango no processador. Se você não tiver o processador, não deixe de fazer. Use a função pulsar do liquidificador. Recheio pronto, vamos para a massa. Prontinho, pessoal, a nossa massa, ela já descansou e vou falar uma coisa para vocês. Faz diferença. Faz diferença quando você deixa a massa descansar na geladeira. Ela muda a textura dela. Vou cortar aqui para mostrar. Olha só como ela fica. Gente, sabe qual é a textura aqui? É uma textura de massinha, sabe? Muito boa a textura dela. Eu vou abrir essa daqui. Enquanto isso, para que a massa não fique ressecada, passe o plástico filme, aí você leva para a geladeira enquanto você está trabalhando com essa. Essa é uma massa muito fácil de abrir e ela não gruda na bancada. E não é porque eu tenho o tapete culinário, não. Experiência própria, você pode abrir a sua massa aí na mesa, em uma bancada que não vai grudar. Eu vou modelar a nossa empanada nessa forma aqui. Essa forma, ela é maravilhosa porque você padroniza os seus salgados. Tem uma dica aqui para você usar essa forma, que não pegue a massa e coloque aqui em cima, porque quando você for tirar daqui, ela não vai soltar fácil, você tem que ficar assim com a faca. Então, qual a forma correta? Você vai colocar um plástico por cima da forma, coloque a massa, coloque um pano de prato por cima, por baixo, quero dizer. Aí você vai marcar do meio para fora, do meio para fora. Só uma vez, tá? Não precisa ficar pressionando, não. E aí você vai colocar o recheio, uma porção. Gente, apenas uma colher de chá, tá? Não precisa mais do que isso, não. Para adiantar sua produção, use um saco para confeitar. Aí você roda aqui e vai fazer isso, tá vendo?
Agora, eu vou abrir a outra metade para colocar aqui por cima. E para abrir é o mesmo passo a passo dessa daqui. Pronto, já abri a massa aqui. Quando você for pressionar aqui com o rolo, faça isso usando um plástico. Isso facilita muito, sabe, pessoal? Muito mesmo. Já sou acostumada a usar essas formas. Aí, como eu já sei que vai escorregar, aí eu coloco o pano. Do meio para fora, do meio para fora. Faço isso até que eu perceba que todas as empanadas aqui estão marcadas. Pronto. Olha só, bem de perto. Dá para ver que as nossas empanadas estão marcadas. Aí aqui agora, você vai fazer isso. Olha só, uma maravilha, né? Gente, trabalhar com esse tipo de forma é maravilhoso para você que trabalha com encomendas para festa ou até mesmo quer fazer aí para sua família e conseguir uma grana extra. De uma vez só você faz 16 empanadas. O tamanho dela aqui é de 8 centímetros aqui, ó. Se você tiver dificuldade em tirar as empanadas, use uma carretilha para terminar de marcar assim, olha. Tá bom? Isso facilita muito. Aqui eu tenho uma forma e eu estou untando ela apenas com óleo. Não precisa muito, tá? Pouquinho, bem pouquinho mesmo. A sobra da massa, você faz uma bola e modela tudo novamente. E para que você tenha noção aí da quantidade, quando eu abrir essa massa, que for modelar tudo novamente, você vai ter entre 28, no máximo 29 unidades, tá bom? Então escreva essa quantidade aí no seu caderninho. Por que, Edva, você está falando 28 ou 29 e não fala exato? Porque tudo depende da forma como você vai abrir a massa, qual espessura que você vai deixar, tá bom? Ai, gente, cadê o meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Para finalizar, eu vou usar 2 gemas e 1 colher de sopa de água. A água aqui, ela ajuda a deixar as gemas mais fluidas, sabe? Melhor de pincelar. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. Agora eu vou levar para assar. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 20, no máximo 25 minutos. E não tente tirar da forma agora. Deixe esfriar, porque elas ainda estão terminando o processo de cozimento. Deixe esfriar um pouco. Pronto, as nossas empanadas já estão aqui em uma temperatura em que eu consigo pegar. E olha só como elas ficam lindas. Perfeitas, né? E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu tenho aqui pratinhos de isopor, esse daqui é a B2. Linda, né? Quando você for embalar, coloque um papel toalha ou um guardanapo. O cliente, ele gosta de um mimo, né? Aí você coloca aqui, assim. Não passe várias voltas, porque o cliente, ele come com os olhos, sabe? Olha. Fica lindo, né? Aí você coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. E o preço de vendas, isso depende muito de região para região. Na minha cidade, uma bandeja dessa é entre 10, no máximo 12 reais. Quanto você pagaria em uma bandeja dessa? Fala aqui para mim nos comentários. Eu vou experimentar. Gente, olha só. Que negócio bom, viu?
A massa, ela tem um sabor único por conta da banha. Vocês precisam fazer. Combinação perfeita com a massa e esse recheio de frango. Ah, não. Impossível comer apenas um, tá? Beijos.